Olá, amigos incríveis do YouTube. Deixe seu comentário neste vídeo, por favor, pode ser até mesmo dizendo que o vídeo é ruim ou que é bom. Qualquer comentário seja bem-vindo, ou este canal será excluído do YouTube por falta de participação das pessoas que viram este vídeo. Esperamos que você tenha gostado do nosso último vídeo no YouTube, é a nossa maneira de compartilhar algo incrível com todos vocês. Se curtiu nossos vídeos, então por favor inscrevam-se no canal. Alienígenas. Já houve casos em que a transmissão ao vivo da NASA foi cortada. E acredito... Espera aí, algo deve ter acontecido e a NASA não quis que o mundo visse isso. Se a NASA fosse nossa protetora aqui, a guardiã desse grande segredo sobre os OVNIs, de forma alguma eles disponibilizariam essas filmagens para o público em primeiro lugar. A NASA reuniu uma equipe de 16 cientistas e especialistas para realizar uma investigação inédita sobre fenômenos aéreos não identificados. Um website aberto ao público que incentiva os pilotos a enviarem relatórios anônimos sobre avistamentos de UAPs. Para mim, isso indica que há algo mais por aí. A NASA sabe disso e ela quer saber mais sobre isso. Então, eles estão dizendo bem discretamente: vamos ouvir sua história agora. A NASA agora tem algo chamado de Sistema de Relatórios de Segurança de Aviação. E o site informa que isso é não punitivo. Nós não vamos atrás de você por isso, não vai ter um retorno, é só fazer o seu relato. E esse é um mecanismo pelo qual os pilotos podem relatar avistamentos de OVNIs de forma anônima, se assim quiserem. E nos fazem imaginar em qual outra tecnologia secreta as Forças Armadas americanas estariam trabalhando agora. E poderiam estar trabalhando com aliados de outro planeta? O chamado Orçamento Negro das Forças Armadas dos Estados Unidos para pesquisa militar e operações secretas é estimado em cerca de 50 bilhões de dólares por ano. A mídia do Estado iraniano declara que é uma prova de que os Estados Unidos estão conspirando com alienígenas para dominar o mundo. Estamos criando um banco de dados sobre o que está acontecendo em nossos céus. E é por isso que acho que a NASA está assumindo a liderança nesse assunto. E eles afirmam que com nova tecnologia, nós vamos descobrir mais indícios do que já descobrimos até hoje. Os seres extraterrestres realmente ajudaram a moldar nossa história? E se a resposta for afirmativa, uma nova evidência pode revelar de uma vez por todas que nós não estamos sozinhos? E que a prova de que os extraterrestres visitaram a Terra esteja ao redor de todos nós? Para todo lugar que você olha, há monumentos que os arqueólogos não faziam a menor ideia de que existiam. Então isso vai ao encontro da ideia de que nós estamos num projeto em andamento de espécies extraterrestres e que eles estão nos observando e sempre nos observaram de longe. Porque, segundo as histórias da criação, nós somos seus descendentes. Então, se o conselho existir, eles estão aqui para observar sua criação. Washington, D.C., 1957. Um agente federal e capelão que tinha autorização de alta segurança no Pentágono, o Dr. Frank Stranges, foi apresentado a um ser extraterrestre chamado Valiant Thor, que trabalhava secretamente com o governo americano. Stranges, mais tarde, foi a público com as chocantes alegações em seu inovador livro Estranho no Pentágono. O Dr. Frank Stranges disse que em 16 de março de 1957, Valiant Thor chegou numa nave. E essa nave pousou em Alexandria, na Virgínia, num campo agrícola às 8 horas da manhã. A polícia foi a primeira a chegar. E tiveram uma conversa com ele. Ele queria se encontrar com o presidente Eisenhower. Então eles o levaram ao Pentágono, onde ele se encontrou com o secretário de Defesa. Depois disso, eles o levaram até a sala oval para se encontrar com Eisenhower, Nixon e todos os chefes do governo. O relato de Stranges foi sustentado por Harley Byrd, o sobrinho do almirante Richard E. Byrd, que trabalhou para o Departamento de Defesa de 1957 a 1963. Byrd foi designado para o projeto Blue Book,
o programa militar secreto que investigou relatos de OVNIs. E escreveu o prefácio do livro de Strange. Esse prefácio é realmente espantoso, porque temos um oficial governamental de alto escalão indo a público com uma história totalmente assombrosa. Houve reuniões cara a cara entre oficiais americanos e pessoas de outros sistemas estelares. Ponto final. A melhor evidência, na minha opinião, é o caso de Valiant Thor e a sua visita à capital dos Estados Unidos. Ele permaneceu nos Estados Unidos por 3 anos e fez uma série de coisas lá, comunicou-se com várias pessoas e discutiu a conjuntura nos Estados Unidos e no cosmos. Segundo relatos, Valiant Thor foi enviado à Terra pelo Alto Conselho para intervir em nome da comunidade intergaláctica. Estavam apreensivos, porque nossas capacidades nucleares haviam se tornado uma preocupação interestelar. Diz a história que Valiant Thor tinha contato com membros de alto nível do governo americano e dos militares, incluindo os chefes do Estado-Maior. Essencialmente dando um alerta amigável. Ei, se vocês não desarmarem suas armas nucleares e os russos também não, tudo vai terminar em completa destruição para todos e a obliteração da raça humana. E Thor não era do tipo de personagem valentão. Ele queria que as pessoas da Terra entendessem e agissem elas mesmas, e não que elas fossem forçadas. A história, na verdade, parece o cenário apresentado no filme de 1951, O Dia em que a Terra Parou. Um cenário muito semelhante. Por mais extravagantes que essas alegações pareçam, fotografias emergiram de Thor se encontrando com altos oficiais, e ninguém se manifestou para contestá-las. Até membros da família do presidente Eisenhower, incluindo sua bisneta, Laura Eisenhower, insiste que a história é verdadeira. Valiant Thor surgiu em torno de 57 e foi levado ao presidente e ao vice-presidente, e eles lhe deram um status VIP por 3 anos. E ele queria que a humanidade soubesse sobre isso. Ele propôs um plano, mas o secretário de defesa, o chefe da agência de inteligência central e os chefes do Estado-Maior se opuseram. E, embora ele quisesse ter uma reunião com a Assembleia Geral das Nações Unidas para apresentar a história a eles, isso foi vetado também. Enfim, a sua missão, que era em nome da Federação, não foi abraçada. Sua missão foi abortada. Ele não realizou aquilo para que veio, porque a decisão foi tomada não pelo presidente em si, mas foi tomada por pessoas como o secretário da Defesa e da CIA. E acho que foi um momento decisivo na história dos Estados Unidos e do mundo. Tivemos a oportunidade de mudar nosso modo de ser e perdemos essa oportunidade. Resumindo, nós a jogamos fora. O que é muito interessante na dinâmica de Valiant Thor é se isso era ou não algo que fosse parte de um plano maior. Se de alguma maneira havia esses soberanos nos bastidores controlando a humanidade. Valiant Thor afirmava que tinha sido mandado para um alto conselho para falar com os líderes militares da Terra e alertá-los dos perigos das armas nucleares. Um grupo extraterrestre não vai se tornar abertamente conhecido até que essa sociedade esteja pronta, ou seja, até que seu desenvolvimento tenha naturalmente os dirigido a favor da ideia da vida extraterrestre. Assim, não seria uma grande surpresa e não tumultuaria sua ordem social e política existente. Se estamos sendo monitorados por extraterrestres, parece-me que o motivo de eles não pousarem abertamente na Casa Branca é algo muito parecido com a principal diretiva. Acho que a principal diretiva é que eles não devem interferir conosco, que nós temos o poder de escolha. E que eles têm que nos deixar exercitar essa escolha que o Criador nos deu. Mesmo que muitas vezes nossas escolhas sejam ruins.
Tomamos decisões erradas. Esse é o nosso legado. Temos permissão de fazer isso. Governantes, presidentes, reis e rainhas através da história sempre têm essas histórias sobre consultar forças superiores. Será que esses soberanos extraterrestres ou pandimensionais ainda existem hoje e guiam os governantes de várias nações? E eles ocasionalmente se encontram para determinar o que eles vão fazer a respeito da humanidade. Pessoas hoje afirmam que estão em contato com o Conselho Divino. Quando você olha isso, tem que perguntar, é possível que seja o mesmo grupo de seres extraterrestres que emergem repetidas vezes na história humana? E que, de fato, eles podem ter um plano de longo prazo ou de longo alcance para a humanidade? Foi encontrada água líquida em Marte. O telescópio espacial Hubble da NASA fez importantes confirmações em estudos sobre planetas fora do sistema solar. Gliese 581 é o exoplaneta mais parecido com a Terra que já descobriram. Em janeiro de 2015, a NASA estava com uma transmissão ao vivo da Estação Espacial Internacional, quando um objeto misterioso apareceu no fundo da filmagem. Então, após uma fração de segundo, a transmissão é cortada repentinamente. Tudo fica offline. Depois de aproximadamente 5 minutos, a transmissão é retomada. E você vê no vídeo que o objeto, seja lá o que fosse, desapareceu. Se algo catastrófico vier a acontecer, isso com base nas catástrofes de ônibus espaciais já ocorridas, as famílias não necessariamente querem ver isso ao vivo. Acredito que outro ponto seja que não há qualquer segredo sobre a existência de satélites militares secretos, por exemplo. E, mais uma vez, às vezes esses atrasos de transmissão sejam apenas para garantir que nenhum desses projetos secretos seja inadvertidamente exposto ao mundo. Faz sentido afirmar que depois de todos esses casos e avistamentos, realizar transmissões ao vivo para o mundo, que qualquer pessoa pode sentar e ver em tempo real à medida que tudo ocorre, é problemático. Por isso eles estão realizando essas transmissões que eles alegam ser ao vivo, provavelmente com um enorme atraso. Isso, de certa forma, diminui a quantidade de evidências para os investigadores, porque, convenhamos, há cada vez mais provas de que algo está acontecendo. Isto só foi possível por causa da nossa tecnologia moderna. E a mesma coisa se dá na astronomia. Por causa do telescópio Hubble, nós descobrimos mais de 2.500 exoplanetas, nome como são conhecidos os planetas que ficam fora do nosso sistema solar. É a mesma coisa com a genética. Está tudo interligado. Nós deveríamos finalmente compreender como interligar todas essas coisas. É possível que haja uma federação galáctica de extraterrestres monitorando a Terra? É muito possível que isso esteja acontecendo aqui, que um grupo supervisione o planeta Terra. Esse poder superior no universo que monitora coisas na Terra. Acho que não há a menor dúvida de que a federação é real. Isso é algo que eu ouço desde que comecei a me interessar pelo tema ufologia. E eu falei com centenas de pessoas que tiveram contatos diretos ou indiretos com vários indivíduos de um ou mais dos planetas que são membros da Federação. Alienígenas. Nós finalmente temos uma resposta para a questão extraterrestre. Estamos sozinhos ou alienígenas caminham entre nós? Nem todas as espécies alienígenas desejam a aniquilação humana. Há os nórdicos, uma raça de humanoides altos, supostamente pacíficos e interessados na salvação humana. No entanto, a variedade de espécies descrita pelo livro levanta a questão de como tantos extraterrestres podem existir na Terra e em seus arredores sem o nosso conhecimento. Com o embargo da verdade sobre a existência de extraterrestres, sobre o nosso conhecimento deles, sobre a nossa colaboração com eles, sobre a engenharia reversa da tecnologia deles, nada disso é discutido. O governo americano planejou a maior conspiração de acobertamento da história, na tentativa de descobrir como aproveitar a tecnologia e o armamento destes seres estranhos.
Mas ele não podia fazer isso sozinho. Sociedades secretas investigando essa questão extraterrestre e possivelmente coordenando toda a interação dos alienígenas com os terráqueos. Projeto Red Light, uma subdivisão militar criada para testar e pilotar OVNIs recuperados. O Blue Team, grupo que lida com a recuperação de formas de vida alienígenas abatidas ou acidentadas. E o Projeto Delta, uma força-tarefa de segurança mais conhecida como os Homens de Preto. Mas nenhuma das agências é mais famosa do que o grupo por trás de todas elas, o Magic Group, também conhecido como MJ-12. Eu acho que o mais próximo de uma sociedade secreta que mantém essa conspiração alienígena em segredo seria a Organização Majestic 12. O MJ-12 surgiu como um braço da Organização Nacional de Segurança com o objetivo de cuidar da nossa interação com seres extraterrestres ou seres interdimensionais que estavam fazendo contato com a gente. O MJ-12 é composto por cientistas, comandantes militares e oficiais do governo, incluindo autoridades como o ex-secretário da Defesa dos Estados Unidos, James Forrestal. Teóricos acusam o grupo de diversos esforços para ocultar a verdade. Do acobertamento do incidente de Roswell a inúmeros assassinatos, desaparecimentos e mortes supostamente acidentais daqueles considerados ameaças à segurança nacional, incluindo seus próprios membros. Especialistas em OVNIs apontam para o ex-secretário da Defesa James Forrestal. Há relatos de que o próprio presidente Truman pediu a renúncia de Forrestal quando ele se opôs abertamente a manter a questão alienígena em segredo. Na manhã de 22 de maio de 1949, James Forrestal foi encontrado morto, após saltar misteriosamente do 16º andar deste hospital. O relatório oficial afirma apenas que ele morreu devido à queda. Até hoje, o governo nega categoricamente a existência do MJ-12. Mas, recentemente, surgiram 2 documentos alegando que a organização e seus objetivos secretos são reais. Alguém encontrou a evidência de que esses grupos secretos existem, continuam operando e fazendo exatamente o que eles foram criados para fazer. Manter os OVNIs em segredo enquanto investigam sua tecnologia. Eu não preciso acreditar. A evidência existe. Qualquer tribunal reconheceria essa evidência. Um visionário de 24 anos, Joseph Smith Jr., publica o Livro dos Mormons e cria a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Incrivelmente, o Livro dos Mormons inclui relatos da interação pessoal de Joseph Smith Jr. com um ser de outro mundo. Joseph Smith teve uma espécie de visão. Ele escreveu que um anjo apareceu a ele, um anjo chamado Moroni. Esse anjo apareceu 3 vezes e disse a Joseph Smith que ele devia ir a uma determinada colina, que deveria empurrar uma pedra chata e encontraria uma caverna. E na caverna acharia escritos desconhecidos. Uma nova revelação, um novo livro da Bíblia. E ele explicou que tinha vindo das estrelas Pleiades, de modo que a fonte do Livro dos Mormons é extraterrestre. São de uma raça conhecida pelos ufólogos como Pleiadianos. Frequentemente descritos como mais altos e maiores do que humanos normais. Eles são conhecidos pelo cabelo extremamente loiro e olhos claros, o que lhes rendeu o apelido de nórdicos. Podemos ver como quisermos. Podem ser seres de carne e osso ou anjos de verdade, mas serão sempre extraterrestres, quanto a isso não há dúvida. Smith descreveu várias outras ocasiões em que pareceu estar com esse extraterrestre, Moroni. Temos de nos perguntar se são explicações mitológicas apenas ou eventos físicos que aconteceram. De muitas formas parecem ser extraterrestres. Espíritos especialmente luminosos. Eles podem voar, vivem muito tempo, são muito fortes, muito mais altos do que os humanos. Eles também têm naves que ajudam a voar. Houve o entendimento equivocado de que essas foram visitas de anjos, quando na verdade foram visitas físicas de viajantes do espaço. Seria possível o anjo Moroni, que instruiu Joseph Smith Jr., ser de fato um extraterrestre? E se for assim, seria o Livro dos Mormons uma evidência de que esses seres compartilharam informações com a humanidade?
Lumbini, Nepal, século IV a.C. Foi nesse período que os contos de Jataka, antigos poemas budistas em prosa, foram escritos. Os formidáveis escritos documentam o nascimento sobrenatural e a vida do Supremo Buda, líder espiritual sobre cujos ensinamentos foi fundada a religião budista. Ele foi psiquicamente marcado por mensagens telepáticas de seres extraterrestres. Buda escreveu sobre esse estado que chamou de Paranirvana, como sendo um estado de contato com os imortais. E outras tradições dizem que isso se dá quando se faz contato com os deuses. Muitas figuras religiosas tiveram experiências de tipo extracorpórea. O próprio Buda disse que podia alcançar várias dimensões interagindo com seres diferentes. Podem existir outras dimensões, outras realidades em paralelo conosco, contendo extraterrestres. Joseph Smith Jr. E Buda, uma prova de que seres divinos influenciam a humanidade há milhares de anos. E se for assim, as palavras desses profetas, quando vistos em conjunto, revelariam mesmo um grande plano para a espécie humana. Nós estamos começando a nos dar conta de que isso não é religioso, de que são pessoas que tiveram experiências com entidades, um contato com inteligência não humana. Profetas e profecias são evidências de que seres superiores estão nos instruindo e ajudando a criar a civilização, para que nós avancemos e mesmo para nos advertir sobre o futuro, dizendo o que vai acontecer para que nos preparemos. Será mesmo possível que seres extraterrestres fizeram contato com os antigos profetas? Talvez haja mais pistas na história de outro encontro, igualmente misterioso. Tel El-Daba, Egito, na área nordeste do delta do Nilo, que os israelitas começaram seu êxodo e onde Moisés teve seu segundo encontro divino, desta vez com um incrível objeto no céu. Eles foram encontrados a meio caminho de seu destino pelo que eu chamo de OVNI bíblico. Em Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, lemos: Durante o dia o Senhor ia na frente numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo, e podiam andar dia e noite. Quer dizer, a coluna estava sempre lá. O que a Bíblia nos diz é que a presença de Deus se manifesta de modo dramático ao lado dos israelitas. A pergunta que sempre foi feita é: o que era a coluna de fogo? O que era? Era Deus? Ou era algum tipo de espaçonave? Era uma baliza que eles deviam seguir? O povo hebreu seguia um objeto e ficou muito claro que quando o objeto ficava no chão, as pessoas paravam e acampavam. Quando ele decolava, levantavam um acampamento e seguiam em frente. O objeto os conduzia. E a descrição de uma coluna de nuvem e de fogo, uma coluna é um objeto cilíndrico, talvez rígido, sólido. Muito similar aos OVNIs reportados hoje. O OVNI tipo disco voador é o mais famoso, mas os cilíndricos são os mais comuns. E podem ser muito grandes, até 800 metros de comprimento, talvez. Estudiosos de OVNIs pensam que essas são naves-mãe. E o fato de ser uma nuvem de dia sugere, como em OVNIs modernos, que há uma espécie de aura em volta dele. Se olharmos a coisa neste contexto, talvez os antigos quisessem descrever um OVNI brilhante de dia, como uma nuvem muito branca, e quisessem descrever um OVNI luminoso, à noite, como um OVNI em chamas. Seriam a coluna de fogo e a nuvem reais manifestações de Deus? Ou seria um dispositivo tecnologicamente avançado de origem extraterrestre? Profetas, escolhidos por seres de outros mundos, e que levam mensagens que mudaram o destino da humanidade. Haveria um plano traçado que continuamos até agora a desconhecer. Talvez a verdade ainda esteja escondida, esperando para ser descoberta. Ou talvez seja revelada.
quando eles voltarem. E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. A ciência nos diz que a Terra eventualmente vai deixar de existir. E para sobreviver a essa futura catástrofe, a raça humana terá que desenvolver a habilidade de colonizar outro planeta. Mas por que os OVNIs estão aqui? E o que eles querem? Existem muitas teorias sobre por que extraterrestres podem estar visitando a Terra. Para eles virem aqui armados para nos exterminar ou escravizar. Eles podem estar atrás dos nossos recursos. Enfim, eles podem estar nos observando, nos estudando. Sóis vão morrer. Ou seja, planetas perfeitamente habitáveis hoje não necessariamente serão habitáveis amanhã. Se os extraterrestres estão interessados numa coisa do planeta Terra, seria aquela coisa que significa a maior ameaça tanto a nós mesmos e também a outras civilizações que podem existir. Evidências sugerem que o planeta Terra está sendo visitado por extraterrestres. Mas por que exatamente eles estão aqui e o que eles querem ainda é um mistério. Há alguma coisa na Terra que pode ser útil para eles. Se eles tiverem um programa de reprodução, algum tipo de estudo genético, há tanta biodiversidade na Terra e a vida parece conseguir existir em qualquer nicho, que é possível dizer que há praticamente tudo que se pode querer. E está tudo aqui, à disposição. Aqui na Terra, uma forma de transformar lugares inóspitos é chamada terraformação. Terraformação é o processo pelo qual se pega um ambiente hostil, por exemplo, um planeta como Marte ou Vênus, e então se efetua através de diversas estratégias mudanças, visando tornar o planeta mais parecido com a Terra, de fato indistinguível da Terra. Então, se uma civilização alienígena quer terraformar a Terra, acho que podemos afirmar que eles devem precisar de outro planeta para viver. Então, essa verdade vale para outros planetas do universo, que talvez sejamos quase perfeitos para eles, porque eles se desenvolveram num planeta mais quente ou num planeta mais frio. Então, eles precisam diminuir a temperatura ou aumentar, digamos assim. Mas eles podem vir e transformar esse planeta segundo suas necessidades. Por muitos anos, OVNIs e encontros imediatos têm sido relatados por todo o mundo em áreas urbanas altamente povoadas, em áreas costeiras, em zonas rurais e até em desertos. Existem muitas teorias sobre o porquê de eles estarem aqui. Eu acho que para responder essa pergunta, é preciso entender o que a raça humana quer das estrelas. E é o conhecimento, a experiência, é o entendimento do que está de fato acontecendo lá fora. Outras teorias apontam que eles são apenas cientistas, que o motivo de estudar a Terra é puramente científico. Eles estão interessados na nossa geologia e na nossa meteorologia. Aldergrove, British Columbia, 17 de julho de 1991. Corinna Sables e uma amiga avistam um enorme OVNI em forma de V no céu acima de sua casa. De repente, ela desaparece e reaparece uma hora depois, sem nenhuma memória do incidente. E ela não sabe dizer o que aconteceu nesse tempo. Depois de seu desaparecimento, ela tem um sentimento estranho de que essa não foi a primeira vez que foi abduzida. Isso pode significar que eles queriam vir a esse planeta para analisar bem de perto. Talvez esse recurso esteja no corpo humano. Algum tempo depois, sua filha começa a desenhar um alienígena que ela chama de O Doutor. Ela diz que ele às vezes entra em seu quarto enquanto ela dorme. O desenho ativa um fluxo de memórias de abduções em Sables, incluindo agulhas perfurando seu estômago e imagens de filas de fetos alienígenas em suspensão líquida. Agora, nesse incidente, ela alega que DNA foi removido. É como se essas pessoas estivessem sendo usadas, quase como um recurso.
Quando as memórias se tornam mais distintas, Sables começa a acreditar que ela faz parte de um experimento para criar híbridos alienígenas humanos. O caso Corinna Sables, na verdade, é um exemplo bem clássico do que é chamado de abdução repetida. Alguém que teve diversas experiências. Essas coisas não acontecem uma só vez. Sables faz outra revelação chocante. Ela se lembra de histórias de infância que sua mãe contou. Histórias sobre abdução alienígena. Isso começa na infância, continua durante toda a vida dela. Parece que envolve vários membros da mesma família. A questão é, que tipo de interesse e utilidade tem o material genético de linhagens multigeracionais? Sables diz que seu útero foi usado por Grace para produzir fetos alienígenas. Mas antes que eles nascessem, ela foi abduzida de novo. E eles foram removidos do seu corpo. DNA humano e material genético está sendo coletado como parte de um programa para criar uma raça híbrida. Mas por que os Greys iriam querer o cruzamento com humanos? Há muitas especulações de que os Greys podem ser clones que estão degradando através de clonagens sucessivas. Muitas vezes ouvimos que os alienígenas são uma raça que está morrendo, que eles estão tentando se revigorar ao trazer material genético fresco para que eles possam se reproduzir de novo, para procriar e sobreviver. Analisamos evidências de que os alienígenas podem estar atrás do recurso mais cobiçado da galáxia, a consciência humana. Alguns acreditam que alienígenas podem estar entre nós, e eles podem querer mais do que apenas nossos recursos físicos. Podem existir milhares, ou até milhões, ou infinitas possibilidades do que eles não têm, mas que a raça humana não dá valor. Alguns milênios atrás, eles eram inteligências biológicas que perderam a biologia, perderam seus corpos. Então, provavelmente agora eles querem recuperar o que tinham. Será que alguns extraterrestres são originados de antigas civilizações ciborgues? E se sim, qual é a única coisa que esses seres não têm? A única coisa que eles podem querer é uma alma. Se algumas civilizações alienígenas estão querendo algo mais profundo que nosso DNA, o que pode acontecer se eles conseguirem? Imagine uma coisa que existiu como um clone por milênios, de repente entrando em contato com emoções humanas, raiva, amor, medo, ódio, imaginação. Será que eles seriam capazes de controlar essas emoções? Conseguiriam lidar com elas? Olhe os humanos. Temos alguns muito bons e alguns muito ruins. No momento em que uma máquina puder pensar sozinha, e de repente milhares de anos de pensamentos humanos forem arquivados em 72 horas por uma máquina, nós vamos ver que estamos flertando com o desastre. Se você é capaz de construir uma espaçonave e vir à Terra, fazer um vulcão entrar em erupção ou mudar a trajetória de um furacão, provavelmente deve ser bem fácil. Recentemente, um incidente deixou a comunidade de ufologia e o público em alerta. 30 de maio de 2013, México Central. O vulcão ativo Popocatépetl é o segundo pico mais alto do México e fica apenas a 64 quilômetros a sudeste da cidade do México. Vulcanólogos mexicanos, obviamente, precisam acompanhar de perto todos os vulcões, e especialmente o Popocatépetl, que tem recebido bastante atenção. Então, existem câmeras remotas colocadas para monitorar o vulcão. Em 30 de maio de 2013, um OVNI foi registrado em vídeo. Ele foi visto atravessando o céu em direção ao vulcão Popo. Um dia, os cientistas, ao revelar o filme, viram uma luz anômala. E quando eles assistiram o vídeo, parecia mostrar um OVNI repentinamente mudando de direção e voando diretamente para dentro da cratera do vulcão. Por que um OVNI voaria diretamente para a caldeira de um vulcão? E como ele poderia aguentar uma temperatura tão alta?
Há muitas teorias de que esses OVNIs estão ajudando a civilização da Terra, impedindo desastres naturais. O Monte Popo é um vulcão ativo. Ele pode explodir a qualquer momento. E alguns acreditam que esses OVNIs vão causar algum tipo de efeito físico na montanha, no vulcão, para acalmá-lo e impedir que ele entre em erupção, evitando a morte de milhares de pessoas. Uma teoria sugere que extraterrestres monitoram a Terra e ocasionalmente usam tecnologia para nos manter salvos de uma catástrofe global. Algumas pessoas disseram que foi isso que aconteceu com o OVNI em Popocatépetl, que eles enviaram um tipo de sonda para evitar a erupção do vulcão. Muitos acreditam que a civilização alienígena que está visitando a Terra está tentando nos ajudar, nos preservar, impedir desastres naturais que poderiam exterminar grande parte da civilização. Mas muitos na comunidade de ufologia pensam o contrário. Eu não acho que os alienígenas vão vir aqui só para desativar um vulcão no meio do México para salvar vidas. A morte faz parte da vida. Isso é um fato. Então, se eles forem seres e criaturas físicas, eu não acho que eles vão vir a um planeta apenas para brincar de Deus. Isso não parece plausível para mim. Especialistas estão divididos em relação a alienígenas serem amigos ou inimigos. Mas desde o primeiro teste com a bomba atômica em 16 de julho de 1945 em Alamogordo, Novo México, OVNIs têm aparecido numa frequência alarmante sobre instalações secretas de armas nucleares. Parece claro que existe algum tipo de conexão entre o fenômeno ufológico e o desenvolvimento de tecnologia nuclear na Terra. É interessante que o nascimento do fenômeno ufológico moderno em 1947 começou logo depois da detonação da primeira bomba atômica. A primeira foi um teste e depois, claro, em Hiroshima e Nagasaki. Há muita especulação de que o nosso desenvolvimento nuclear, nosso arsenal nuclear, a tecnologia que permite que a raça humana seja completamente exterminada do planeta, riscada do mapa, seria de muito interesse para outra sociedade. Mas o que pode ter começado em Novo México se espalhou a todos os cantos dos Estados Unidos. Também é interessante que a primeira explosão da atividade ufológica aconteceu numa parte geográfica dos Estados Unidos, onde a grande parte da indústria nuclear mundial tinha bases. Roswell foi o berço do único esquadrão com capacidade atômica do mundo em 1947. Mas uma espécie extraterrestre como os Greys poderia mesmo viajar até a Terra deixando um sistema estelar a centenas ou até milhares de anos-luz de distância? Ou os Greys podem ser viajantes do tempo, vindos de nosso próprio futuro? Eu acredito que seja possível que eles venham de uma parte distante do nosso futuro. Será que um dia saberemos a verdade por trás dos Greys? Qual é o segredo de sua origem misteriosa? E se eles realmente existem, por que parecem estar tão interessados em nosso mundo? Eles estariam aqui para nos estudar? Para se comunicar conosco? Ou vieram à Terra para nos alertar sobre o nosso futuro? Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Se você estudar alguns dos autores clássicos antigos gregos e sumérios, você verá contos de sereias, em que existia uma ligação muito direta com os céus, com uma criatura parecida com peixe, que vem do espaço sideral. Existe alguma coisa aí que pode até não ter nada a ver com o nosso mundo biológico conhecido. Não só é real, como também sua existência é prova de que seres extraterrenos habitam as águas da Terra. Parece que estamos muito obcecados em encontrar vida em outros planetas, mas ainda existe muito potencial aqui na Terra. Se existe alguma coisa que nós aprendemos da história é que tudo é possível. Não podemos descartar a possibilidade de que, em algum lugar nas vastas profundezas inexploradas do oceano, existe uma forma de vida altamente inteligente e extremamente perigosa que nós nunca vimos. Alienígenas do fundo do oceano, se assim quiser chamá-los.
Nós apenas conhecemos cerca de 10% de tudo que realmente vive no nosso oceano. Hoje, quando analisamos mais a fundo nosso sistema solar, percebemos a importância do H2O. E essa água não é apenas uma força de vida para nós, mas possivelmente para outros organismos dentro da galáxia. E sabendo que nossos oceanos são tão fundos quanto de fato são, é possível que haja um mundo totalmente novo de exploração nos esperando. Nós podemos até descobrir que há outras raças vivendo no planeta Terra, mas nas partes profundas dos nossos oceanos. Nós estamos, sem dúvida, lidando com algum tipo de espécie humanoide aquática inteligente, que veio aqui como um visitante extraterreno do espaço sideral. Talvez mais pistas possam ser encontradas ao examinar as lendas das estranhas criaturas aquáticas que supostamente vieram das estrelas para a Terra. Essas lendas sugerem que exista uma espécie altamente inteligente no oceano. E nós nem mesmo sabemos ao certo de onde ela vem. Talvez nossa definição de vida extraterrena seja limitada demais. E pode ser que essas espécies vieram aqui de algum outro lugar. É claro que grande parte do oceano ainda não foi bem explorada, então nós constantemente descobrimos criaturas novas e emocionantes que talvez antes possam ter sido apenas lendárias. Os relatos mais antigos de criaturas parecidas com sereias revelam uma ligação entre elas e seres que vieram do céu. Uma história da Síria antiga que data de 1000 anos antes de Cristo narra que a deusa Atargates desceu do céu e mergulhou em um lago para se tornar uma criatura, metade peixe e metade humana. E na mitologia grega, a deusa Afrodite é às vezes associada a seres parecidos com sereia. A evidência mais forte de que criaturas marinhas humanoides não só existiram, mas também vieram de algum lugar além da nossa Terra, pode ser encontrada na história da origem de outra criatura aquática que tem características humanas. Os Dogons da África Ocidental adoram os espíritos ancestrais que eles chamam de Nomo, as primeiras criaturas criadas pelo deus celestial Ama. Descritas como criaturas anfíbias, hermafroditas parecidas com peixes, elas desceram das estrelas em uma nave acompanhada por fogo e raio. Existe uma história realmente incrível do Nomo, que desceu do céu em um furacão muito barulhento, que ao chegar aqui fez a terra tremer. E todo o conhecimento que esse povo tem foi dado a eles por este ser que veio num furacão do céu. Agora, isto é interessante porque nós temos tantas histórias de seres extraterrestres montados em nuvens que você tem que perguntar, o Nomo veio das estrelas? Eles eram seres extraterrenos que vieram à Terra para ensinar os Dogons? É por isso, talvez, que eles os chamem de mentores e professores? A lenda dizia que eles descreviam a estrela Sirius como sendo o ponto de origem deles, e tinham informações muito acuradas sobre uma estrela anã chamada Sirius B, que nem era conhecida naquela época. Os Dogons diziam que quando o Nomo aterrissou e saiu da nave em que veio, ele quase que imediatamente entrou na água. Porque eles eram essencialmente humanoides com formato de peixe, parece que eles precisavam ficar na água. As descrições detalhadas do Nomo podem sugerir que ele era um extraterrestre que veio do espaço para habitar nossos oceanos? E ele pode ser o mesmo ser que é descrito nos relatos das sereias? Mas também que elas podem ainda estar entrando no nosso planeta através de portais subaquáticos. Enquanto estudava a vida marinha na costa da Itália, o estudante alemão de biologia, Christian Sommer, descobriu uma espécie microscópica com uma habilidade incrível. Ela nunca morre. O animal, uma água-viva chamada Turritopsis dorni, volta repetidamente para seu primeiro estado de pólipo e começa o ciclo de vida várias e várias vezes.
Existe alguma coisa estranha nisso aqui. Existe alguma coisa que parece que não acontece nas outras formas de vida que nós já identificamos nos milhões e milhões de criaturas diferentes que habitam a Terra. Não existe limite teórico para o número de vezes que essa criatura consegue se reciclar. Isso desafia completamente todas as leis científicas conhecidas da biologia, como as entendemos hoje. Os cientistas apelidaram essa espécie de água-viva imortal e estão tentando desvendar os segredos biológicos na esperança de que ela possa ter a chave para aumentar o tempo de vida dos humanos. Mas como uma criatura incrível assim veio a existir primeiramente? É também possível que isso que estamos vendo seja uma série de ETs que podem estar visitando a Terra há centenas de milhares de anos e podem ter sistematicamente deixado aqui algumas criaturas favoritas de outros mundos biológicos muito similares com as nossas, que têm certos ingredientes especiais para que assim que nós alcancemos certo nível tecnológico, nós possamos adaptar essas qualidades na nossa própria vida. Um dos maiores avanços da biologia agora é que estamos pegando células tronco humanas, colocando em embriões de animais e depois esperando que se tornem um órgão humano. Trata-se de uma grande experimentação. Nós pudemos pegar uma molécula de DNA de um animal e destruir genes específicos. Nós conseguimos fazer isso durante um tempo, mas agora conseguimos substituí-los com genes específicos pela primeira vez, o que está formando vários monstros Frankenstein. E agora, o exemplo mais interessante que nós vimos, e para mim mais assustador, vem da China, onde pegaram um único gene, inseriram num beagle e fizeram esse beagle ter a musculatura 2 vezes mais forte que naturalmente ele teria. Esses animais são super beagles. Isso suscita a pergunta: se podemos fazer isso com um cão, podemos fazer com um humano? Com certeza. Esse poderia ser o primeiro passo de uma revolução biológica que vai nos permitir conquistar o tipo de habilidade que é comumente relatada na tradição antiga de deuses extraterrestres que visitaram a Terra. É possível que os extraterrestres habitem nossas águas no mundo todo? É possível que peixes exóticos, monstros marinhos horripilantes e até mesmo criaturas humanoides tenham vindo para o nosso planeta através de portais submersos? Talvez, quando nós finalmente fizermos contato com seres alienígenas, isso não ocorra nos rincões mais longínquos do espaço, mas sim bem aqui, nas profundezas da Terra. Frankfurt, Alemanha. Setembro de 2016. O físico alemão Dr. Claudius Gross, do Instituto de Física Teórica da Universidade Goethe, apresentou uma nova teoria intitulada o Projeto Gênesis, que propõe que a humanidade não deveria apenas procurar vida em planetas distantes, mas também criá-la. Então, na pesquisa exoplanetária, nós percebemos agora que existirão planetas que serão habitáveis, mas não terão vida. E normalmente as pessoas pensam, bom, que má sorte poderia ser uma segunda Terra. Mas isso nos oferece uma nova oportunidade para talvez levar vida a esses planetas. O projeto Gênesis propõe depositar organismos vivos com apenas uma célula em planetas sem vida. Se quisermos realmente começar isso, precisamos encontrar um mundo oxigenado. Depois, nós podemos colocar células como as nossas, que têm núcleo grande e podem se multiplicar e virar um grupo multicelular. De certo modo, esse tipo de semeadura que o professor Gross está querendo fazer no futuro próximo é exatamente o tipo de ação que os extraterrestres provavelmente fizeram no passado remoto. Com esse plano de transmitir a vida para outros planetas, os humanos de hoje estão imitando o que os extraterrestres fizeram na Terra? Nós estamos continuando um ciclo que se repete em todo o universo há muitos milhões de anos? Ou
Depois, a mutação artificial dos nossos genes por extraterrestres. Eu acho que, de fato, pode ser uma combinação disso tudo. É muito possível que existam culturas e espécies perdidas que literalmente evoluíram e saíram do planeta. Quando observamos as várias raças de extraterrestres que estão possivelmente nos visitando hoje, deve haver alguma ligação com as várias espécies aqui da Terra. Com todas essas histórias incríveis de seres híbridos, metade animal e metade humano, e estranhas criaturas vindas das estrelas, somadas com as histórias modernas de pessoas que tiveram experiências com extraterrestres com forma animal, temos que nos perguntar se a Terra é algum tipo de laboratório onde os extraterrestres estão fazendo experiências com várias espécies, tentando inventar seres diferentes. De fato, quando observamos o cosmos, temos que perguntar, ele está repleto de seres com características animais diferentes? E à medida que começamos a encontrar esses seres, estamos encontrando versões passadas de nós mesmos ou versões futuras de nós mesmos? É possível que os extraterrestres tenham semeado a Terra e continuam a usá-la como laboratório genético, onde os humanos são apenas uma das muitas experiências? Se a resposta for afirmativa, poderia haver outras espécies destinadas a nos dominar? Ou nós estamos no processo de nos misturarmos com outros animais para ficarmos mais parecidos com nossos ancestrais alienígenas? Talvez algum dia, em breve, nós descobriremos que essa manipulação genética ocorre não só na Terra, mas também em todo o universo. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. O motivo pelo qual eu acho que extraterrestres estão sequestrando cidadãos, abduzindo-os, é devido a um objetivo genético. Em algum lugar no tempo, alguém mudou o código genético e nós nos tornamos quem somos hoje. E eu acredito que isso ainda acontece hoje. Ou nós sobrevivemos a isso, ou somos algo experimental, ou somos um tipo de animal doméstico. Eu não sei. Isso precisa ser estudado. Mas eu acho que você tem que voltar para a documentação da história antiga, porque ali estão as evidências que você deseja. Os alienígenas estão trabalhando com os militares americanos que dão proteção a eles. E nessa base, eles coletam órgãos de seres humanos. Se já existe uma grande quantidade para criar um depósito de órgãos que eles usam para pesquisa de célula-tronco e de DNA para criar uma espécie totalmente diferente. Pode ser que extraterrestres tivessem um plano secreto? Um plano que poderia envolver a preparação dos humanos para um futuro intergaláctico. Ou talvez, como alguns sugerem, um desejo de procriar conosco e populacionar o planeta Terra com uma raça híbrida. Inspirações sobrenaturais que levaram pessoas comuns a realizar atos extraordinários. Eles acharam melhor usar membros da população humana para comunicar a sua mensagem. Fenômenos ufológicos ocorrem em todo o mundo. Novas evidências chocantes sugerem que a vida alienígena pode estar oculta em alguns dos lugares mais isolados do mundo. Estes locais frequentemente são de difícil acesso e zonas proibidas. Dizem que é para a nossa própria proteção, mas poderia ser, na verdade, para proteger visitantes extraterrestres. Eles podem ter dado essa informação para lhe dar a confiança que acabou levando sua campanha militar à vitória. Visitas celestiais que inspiraram desde guerras a paz. E encontros imediatos que deixaram pistas misteriosas sobre nosso passado e nosso futuro. Eu pensei, isso não vai acontecer do nada. Então surgiu uma coisa que parecia ser uma mensagem real sobre os alienígenas. Revelaremos a existência surpreendente de operações alienígenas em algumas das regiões mais remotas e restritas da Terra. Há um esforço global em andamento.
Estamos prestes a revelar a verdade sobre estes documentos confidenciais. Descobrir o que o governo não quer que você saiba. Este é o Alienígenas, expondo os maiores segredos do planeta Terra. Ao longo de 2 meses, mais de 150 avistamentos de OVNIs foram relatados em uma região remota, perto da fronteira com a China. Uma matéria no jornal The Times of India descreve que luzes amareladas pareciam flutuar no horizonte no lado chinês e lentamente atravessaram o céu por 3 a 5 horas antes de desaparecerem. Ladakh fica no Himalaia, a cordilheira mais alta do mundo e uma das regiões mais inacessíveis do planeta. O governo indiano investiga as alegações, suspeitando que os OVNIs sejam drones chineses patrulhando a área. Mas as descrições dos OVNIs não são compatíveis com nenhum modelo conhecido de drone chinês. Sem nenhuma explicação, o assunto é considerado encerrado. Vários relatos de OVNIs que acontecem são, na verdade, aeronaves militares que os civis avistam e não fazem ideia do que estão vendo. Os OVNIs de Ladakh seriam naves extraterrestres. Se for o caso, eles podem ter uma base no alto do Himalaia. Parece o lugar ideal para se esconder. O mundo está repleto de locais remotos, virtualmente inacessíveis para o público em geral. Será que os extraterrestres se escondem em alguns destes pontos remotos? Neste caso, quem chegou à Terra primeiro, humanos ou alienígenas? Eles foram para o interior do planeta Terra. O clima começou a mudar, começou a piorar, ficou mais frio. E essas criaturas migraram para pontos cada vez mais quentes dentro da Terra. Eles sobreviveram. Sobreviveram por milhões de anos. E quando resolveram voltar para a superfície da Terra, o que eles acharam? Seres humanos. A Expedição Kincaid. Março de 1909. A Gazeta de Phoenix publica 2 reportagens narrando a recente expedição do explorador G.E. Kincaid ao Grand Canyon. Kincaid alega ter descoberto uma cidade subterrânea oculta repleta de artefatos que parecem ter origem egípcia. Hieróglifos e restos mumificados guardados em câmaras mortuárias. Especialistas do Museu Smithsonian visitam o local para checar a afirmação de Kincaid. Mas ao término de sua investigação, o local é repentinamente declarado proibido. E a entrada da caverna é fechada. O acesso público é proibido até hoje e a cidade subterrânea nunca mais é mencionada. As 2 reportagens impressas na Gazeta de Phoenix são os únicos relatos publicados. Por que o Smithsonian encobriria um achado arqueológico tão impressionante e por que o acesso público foi banido? As lendas dos índios Apache, Zuni e Hopi falam de criaturas humanoides estranhas vivendo entre nós em cidades subterrâneas. Estas criaturas teriam salvado a humanidade de um desastre natural que ameaçou dizimar toda a vida da Terra. Esses povos antigos tinham uma sabedoria bem à frente do seu tempo. Isso levanta a questão: existia uma consultoria externa que talvez pudesse ser de alguém com uma perspectiva mais ampla do nosso mundo? Estas crenças não são exclusivas da América do Norte. Muitas culturas antigas separadas por oceanos compartilham contos surpreendentemente similares. Desenhos rupestres e hieróglifos mostram povos antigos vivendo e trabalhando com extraterrestres, e frequentemente se referindo a eles como deuses. Estas histórias foram contadas para proteger a humanidade ou para ocultar uma antiga atividade alienígena na Terra. Uma das maiores perguntas sem resposta sobre as civilizações antigas e sua ligação com os extraterrestres é se eles faziam registros disso. E eu acho que os humanos, com certeza, fariam registros de alienígenas ou extraterrestres de outros planetas nos visitando e nos ajudando. Os maias documentaram seus encontros com extraterrestres detalhadamente. O exemplo mais conhecido é o sarcófago de Pakal, que muitos acreditam representar um astronauta alienígena pilotando uma nave espacial. Mas os maias fizeram muito mais do que retratar histórias de viagens extraterrestres. Em toda a região maia do México, dolinas enormes mergulham nas profundezas da terra. Chamadas de cenotes, elas são sagradas para a religião maia.
Os maias acreditam que podem falar com os deuses por meio dos cenotes e até viajar para o mundo subterrâneo conhecido como Xibalba, ou lugar do medo. Os cenotes são uma visão maia da casa dos deuses? Ou seus deuses, na verdade, eram alienígenas que faziam dos cenotes um portal para um mundo extraterrestre? Investigamos uma possível infiltração alienígena em bases remotas e sua potencial influência em avanços tecnológicos modernos. O mundo está repleto de lugares remotos com acesso perigoso e frequentemente fechados pelas autoridades. Os governos estariam mantendo visitantes alienígenas em segredo? Neste caso, por que estão abrigando estes extraterrestres? Em toda a Europa, redes de cavernas chamadas de túneis Herstal cobrem vastas distâncias subterrâneas. A tradução livre do termo Herstal significa lugar na Terra. O número exato de túneis Herstal permanece desconhecido, já que novas passagens continuam sendo descobertas, incluindo uma que reabriu um mistério de décadas. O túnel de Freiburg. A abertura de um novo túnel Herstal é descoberta em uma fazenda. E sua localização faz com que os especialistas em OVNI se lembrem de outro evento infame. Em 1936, Freiburg foi o local de um acidente de OVNI misterioso. Dizem que cientistas recuperaram tecnologia avançada dos destroços e supostamente a usaram para criar uma nova geração de superarmas. Durante os anos 30 e 40, faziam grandes avanços na tecnologia. Um dos maiores frutos da tecnologia que eles criaram foi o foguete que era tão avançado que conseguia enviar um míssil para a Grã-Bretanha. Será que o túnel de Freiburg era uma base alienígena? Se for o caso, os extraterrestres trabalhavam para o governo ou contra ele. Locais remotos são lugares ideais para conduzir experimentos confidenciais longe do público. O implacável deserto do Outback australiano oferece o tipo de cobertura que os governos buscam em todo o mundo. Pine Gap. Oficialmente é uma agência espacial para pesquisa de defesa conjunta, mas o local é mais conhecido como Pine Gap. Estabelecida em 1970 como uma estação de rastreamento de satélites, a base é administrada em conjunto pelos exércitos da Austrália e Estados Unidos. Mas ao longo dos anos disse que Pine Gap foi adaptada para se transformar em um campo de testes ultra-secreto de tecnologia alienígena recuperado em acidentes de OVNIs. Mas existe alguma diferença entre o que os militares dizem saber e o que eles realmente sabem? Há rumores de que o complexo de Pine Gap se estenda por 8 quilômetros abaixo do solo. Mas o que acontece debaixo do deserto permanece um mistério. Apesar do esforço para manter o segredo de Pine Gap, uma série de eventos sem explicação deixou a base sob uma análise indesejada. Locais relataram ter visto discos brancos misteriosos de 9 metros de diâmetro flutuando no céu perto da base. Especialistas chegaram à impressionante conclusão de que eles podem ser OVNIs feitos pelo homem. Outros acreditam que eles foram construídos com a ajuda direta de extraterrestres que vivem e trabalham no labirinto abaixo da base. Uma evidência concreta do trabalho confidencial conduzido na base foi coletada por uma fonte totalmente inesperada. Em 15 de março de 1991, o ônibus espacial Discovery estava passando acima da região quando suas câmeras captaram algo surpreendente. A gravação mostra um enorme OVNI sobrevoando a Austrália a uma velocidade estimada em 80 mil quilômetros por hora, quase o triplo da velocidade máxima do ônibus espacial em seu lançamento. Alguns acreditam que o OVNI seja produto do trabalho secreto realizado na base. Mas se alienígenas estão trabalhando em locais remotos como Pine Gap, eles são amigos ou inimigos? Evidências sugerem que as regiões de OVNI do mundo podem estar conectadas com uma conspiração alienígena contra o planeta Terra. E de acordo com relatos do deserto do Novo México, eles não estão trabalhando sozinhos. Dulce, Novo México, agosto de 1979.
Phil Schneider é um engenheiro do Exército trabalhando com um grupo responsável por construir uma série de túneis na região. Ao chegar embaixo, ele se surpreende com a presença de um alienígena de mais de 2 metros de altura. E atrás dele há outros conduzindo várias operações numa base subterrânea. Uma batalha iniciada. Quando a poeira se assenta, a caverna está cheia de humanos e alienígenas mortos. Como uma raça alienígena seria capaz de manter uma base próxima a uma instalação norte-americana de máxima segurança? De acordo com Phil Schneider, a resposta é simples. Existem uma base secreta na área e ninguém parece saber ao certo quem a controla. Eu acho que os militares podem ter capturado ou recebido tecnologia alienígena. É lógico que eles iriam fazer segredo disso, porque a verdade é que qualquer um que tiver uma tecnologia mais avançada pode governar o mundo. Menos de um ano depois de trazer a história a público, Phil Schneider é encontrado morto em seu apartamento. Oficialmente, a sua morte é considerada suicídio, mas muitos acreditam que ele teria sido assassinado por saber demais. Desde então, tem havido vários relatos de testemunhas sobre um laboratório secreto, cheio de horrores além da imaginação. Seres humanos eram mantidos em gaiolas, aprisionados, e eles estavam sofrendo. Seria esse segredo aterrorizante, o âmago secreto das regiões de OVNI? Haveria lugares onde humanos e alienígenas estariam conspirando contra o resto do mundo? E se for verdade, quanto tempo ainda teremos até essa conspiração se transformar em agressão aberta? Os alienígenas estão trabalhando com os militares americanos que dão proteção a eles. E nessa base, eles coletam órgãos de seres humanos. Eles fazem mutilação de gado. Mas o pior de tudo é que eles estão fazendo mutilações de humanos e já existe uma grande quantidade para criar um depósito de órgãos que eles usam para pesquisa de célula-tronco e de DNA para criar uma espécie totalmente diferente. Pode ser que extraterrestres tivessem um plano secreto? Um plano que poderia envolver a preparação dos humanos para um futuro intergaláctico. Ou talvez, como alguns sugerem, um desejo de procriar conosco e populacionar o planeta Terra com uma raça híbrida. O motivo pelo qual eu acho que extraterrestres estão sequestrando cidadãos, abduzindo-os, é devido a um objetivo genético. Em algum lugar no tempo, alguém mudou o código genético e nós nos tornamos quem somos hoje. E eu acredito que isso ainda acontece hoje. Ou nós sobrevivemos a isso, ou somos algo experimental, ou somos um tipo de animal doméstico. Eu não sei. Isso precisa ser estudado. Mas eu acho que você tem que voltar para a documentação da história antiga, porque ali estão as evidências que você deseja. A evidência sugere que extraterrestres apenas nos visitaram num passado remoto. De fato, eles nunca partiram. Há um tipo de cenário de abdução claramente acontecendo nos dias de hoje. Há algum tipo de hibridação ou interação de cruzamento de espécies? O natural é considerar nosso interesse na biologia de outras espécies. E, obviamente, temos zoológicos, fazemos pesquisa animal. Nós os usamos para teste de drogas. Mas quanto a biologia deles está próxima da nossa e quanto isso pode ser útil para nós? Você tem que se perguntar se não há um plano alienígena maior para essas milhares de abduções relatadas. É uma preparação para algo que vai acontecer no futuro. E todas essas abduções são um meio de preparar a humanidade para esse grande evento. Acho que há mais do que um tipo de ser vindo para cá. Eu diria que há planos alienígenas no plural. E eu acho que muito do que dizemos sobre abdução não é realmente uma abdução no sentido verdadeiro da palavra. Eu acho que em muitos casos, ao menos no meu, eles estavam tentando ajudar. E se estamos lidando com uma ou mais inteligências, talvez eles tenham planos diferentes. Mas talvez tenha alguma coisa ali que seja aliado para a evolução de humanoides. E nós somos o último modelo.
Pode ser que os numerosos relatos de abduções, não só recentes, mas também do passado, realmente forneçam evidências de um plano extraterrestre. Um plano não só para se comunicar conosco, mas para que nós nos comuniquemos através deles. Se for assim, qual é a mensagem? Estamos sendo preparados para um futuro brilhante? E pode ser que essas chamadas abduções sejam um conjunto do nosso passado remoto? Um fato parece claro. Muitos acreditam que o contato está sendo feito. E o futuro da humanidade pode estar mais próximo do que pensamos. Alamogordo, Novo México, 1975. Ted Davenport, de 16 anos, está acampando sozinho num deserto próximo. À noite, ele sai da sua barraca e se surpreende ao ver um grupo de pequenos seres humanoides. Ele desmaia. 5 anos depois, Ted está na marinha quando sofre um grave acidente e é levado ao hospital com urgência. Uma ressonância magnética revela um implante metálico em seu cérebro. Os médicos se recusam a extrair. Davenport alega que os alienígenas usaram o implante para controlar não só o seu cérebro, como também os cérebros dos médicos que o atenderam. Muitos especialistas acreditam que se nós estamos sendo monitorados, esse pode ser o menor dos nossos problemas. Arizona, 5 de novembro de 1975. Travis Walton é um madeireiro trabalhando numa floresta do Arizona. Após o fim do seu turno, a equipe está voltando para o acampamento quando avistam uma luz brilhante por trás de uma colina. Quando eles se aproximam, encontram a fonte da luz brilhante, um enorme disco cinza. Walton e os outros operários param para investigar. Walton supostamente desmaia do local da abdução e só conseguia se lembrar de algumas horas do encontro. Mas o mais chocante é que 5 dias tinham passado. Pouco tempo depois, ele e a equipe passaram por um teste do polígrafo. Eles foram questionados: você disse a verdade sobre ter visto um OVNI quarta-feira passada quando Travis Walton desapareceu? Todos responderam sim. Será que os alienígenas podem manipular conceitos como o tempo e o espaço? E se sim, será que os alarmantes relatórios de encontros pelo mundo servem apenas para ressaltar o quão vulnerável está a raça humana à dominação extraterrestre? Phoenix, Arizona, março de 1997. Moradores observam deslumbrados um grupo de luzes brilhantes surgir no céu. Elas são vistas ao norte e parecem estar imóveis no ar. Próximo à fronteira de Nevada, pessoas dizem ter visto uma enorme formação triangular de luzes correndo pelo céu em direção ao sul. Milhares de pessoas observam o objeto percorrer 482 quilômetros de Phoenix até Tucson. Na manhã seguinte, as luzes de Phoenix saem na primeira página de todos os jornais dos Estados Unidos. Especialistas consideram esse incidente um dos maiores avistamentos urbanos em massa da história. Normalmente só temos uma única evidência visual para analisar. No caso das luzes de Fênix, nós temos vários ângulos, várias câmeras, várias testemunhas. Aquilo foi real. 24 de junho de 1947. O piloto Kenneth Arnold está numa missão de busca e salvamento nas montanhas Cascade quando avista 9 naves espaciais convexas voando numa velocidade supersônica. Arnold relata o seu encontro à imprensa e descreve os OVNIs como voando igual a um disco deslizando sobre a água. O relato chama a atenção de um repórter do jornal Chicago Sun e o termo disco voador entra para o léxico moderno. Até hoje, as montanhas Cascade são consideradas um dos principais locais de encontro com OVNIs, levando o NORAD e o SETI a fixar bases na área. Eupen, Bélgica, 29 de novembro de 1989. 2 policiais patrulham uma zona rural quando avistam uma luz ofuscante vinda de um campo. Ao chegar ao local, eles encontram um enorme triângulo preto pairando silenciosamente no céu.
Luzes ofuscantes emanam das 3 pontas, enquanto um ponto luminoso vermelho continua piscando no centro. Os homens olham deslumbrados enquanto o OVNI começa a se movimentar em direção a uma cidade próxima. Eles vão imediatamente atrás do objeto. Ao chegar em Eupen, eles se juntam a dezenas de pessoas encantadas com a nave que paira acima da cidade por mais de 30 minutos. Até o fim da noite, estima-se que 1.500 pessoas relataram o encontro com o OVNI neste único evento de avistamento em massa. Nos 2 anos seguintes, a Bélgica passou por uma onda de avistamentos de triângulos pretos que deixou as autoridades ansiosas por respostas. Em várias ocasiões, caças F-16 foram ordenados a interceptar os objetos. Mas todas as vezes que tentaram focar nos triângulos com seus sistemas de localização, eles misteriosamente falharam e voltaram a funcionar assim que os objetos saíram do alcance. Até essa onda chegar ao fim, em 1991, quase 13 mil pessoas alegaram ter visto um OVNI. Céticos afirmam que os triângulos pretos são aviões furtivos dos Estados Unidos em manobras de rotina. Mas após analisar relatórios de radar, até a Força Aérea nega essas alegações. O governo sabia que os objetos estavam lá e que não eram nossos. Então a pergunta é, de quem eles eram? A onda belga de OVNIs ainda é uma das séries de encontros mais amplamente documentadas da história. Um contato imediato de segundo grau é quando acontece não só o fenômeno visual, mas também são encontradas evidências físicas. Parece haver muitas provas relativamente consistentes em relação a homens e mulheres abduzidos, de que eles têm algum interesse em nosso processo reprodutivo. Há também algumas provas de que os abduzidos foram colocados em contato com crianças híbridas em naves espaciais e que parecem ter algumas características humanas e algumas características que não são muito humanas. 3 anos depois, Brad Olden alega que ele foi novamente visitado e abduzido por alienígenas cinzentos. Eu fui levado por 2 pequenos alienígenas para uma área que eu nunca tinha visto antes. Depois de alguns minutos, eu pude ver que ele era um híbrido feminino. Ela estava carregando uma criança pequena com ela. E quando se aproximou, eu também pude ver que a criança que ela carregava era um híbrido feminino. Eu senti uma ligação com a criança, o que me levou a crer que ela devia ter algo de mim. Poderiam as histórias de encontros com bebês híbridos não ser fantasia, mas um processo de condicionamento para nos preparar para o dia em que o propósito alienígena for finalmente revelado? Mas se nós estamos sendo sutilmente e estrategicamente alterados, o que isso vai causar afinal? Parece que os extraterrestres têm vindo para a Terra já faz muito tempo e estão tendo relações com os seres humanos. E a razão disso seria para manipular o nosso DNA, nos tornando uma raça mais refinada em relação ao que nós somos hoje. E nós ainda temos que passar por uma certa evolução. Será que há outra coisa mais hedionda por trás de tudo isso? Que é... vamos acabar com os terráqueos e então trazer essa nova raça que podemos controlar? Estamos vendo extraterrestres cruzando com os seres humanos como parte de uma troca entre famílias que existem há muito tempo. A família humana vai muito além da vida na Terra. Seres humanos extraterrestres podem estar vindo aqui para reabastecer seu suprimento de genética. Pode ser literalmente uma questão de vida ou morte para eles. Quando me perguntam se existe um propósito alienígena ou se existe alguma coisa que possamos fazer para detê-los, bom, se esse propósito realmente existe, eu tenho más notícias para você. Não podemos fazer nada. Será que os extraterrestres estão realmente cruzando com os humanos para realizar um propósito alienígena secreto? Será que eles estão melhorando nossa composição genética?
Ou eles estão fazendo experiências com o nosso DNA para um dia nos substituírem por uma raça humana superior. Talvez um dia a gente descubra que uma invasão alienígena vem ocorrendo na Terra há milhares de anos. Uma que está ocorrendo dentro de nossos próprios corpos. Várias evidências sugerem que os alienígenas podem estar manipulando geneticamente a população humana há milhares de anos. Todas as evidências demonstram que a raça humana vem sendo manipulada por uma civilização avançada. Mas por quanto tempo eles pretenderiam continuar com esse plano aterrador? Qual seria o seu objetivo? O fenômeno de abdução vem ocorrendo num período em que a população humana está crescendo mais rápido do que nunca. Se a situação continuar, em 2050 a Terra terá 10 bilhões de habitantes, tornando a vida insustentável, conforme a opinião de muitos especialistas. Alguns acreditam, entretanto, que esse pico seria exatamente o que os alienígenas e seus aliados humanos estão esperando. É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente na nossa sociedade, mas nos orientar dos bastidores. E precisamos também cogitar se não há nenhuma verdade na ficção científica, na televisão, nos filmes e nos livros, como um modo de preparar as pessoas da Terra para o que está por vir. Se existe um plano para dominar o mundo, está acontecendo de dentro para fora. Seria possível. Será que as abduções para a coleta de amostras seriam simplesmente um precursor para uma matança impiedosa para quando o mundo atingir um pico populacional? Será que os extraterrestres irão varrer a humanidade da face da Terra e substituí-la por uma nova forma de vida híbrida? Será que já existiriam híbridos entre nós? Capazes de começar uma nova raça? As evidências são esmagadoras de que existem extraterrestres em todo o universo e de que eles vêm aqui. Eu diria que a prova está aí e que tudo está à nossa volta, seja em sítios megalíticos que estão alinhados com constelações, como o Monte da Grande Serpente em Ohio. Até mesmo as pirâmides de Gizé. E histórias de seres descendo em naves espaciais e interagindo com as pessoas. Cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo alegam ter sido abduzidas por alienígenas. Mas o que é incrível é o que as vítimas dizem acontecer enquanto estão em mãos alienígenas. Muitos alegam terem sido submetidos a experimentos médicos torturantes envolvendo a remoção de tecidos, óvulos, esperma e sangue. Outros voltam com lembranças indesejáveis de sua aprovação. Sabemos de pessoas que mostram raios X ou evidência física de alguma coisa debaixo da pele que desafia explicações. Algumas mulheres abduzidas alegam terem engravidado durante essas abduções. Será que os alienígenas estariam criando híbridos humanos? Ou nós estaríamos nos tornando um tipo de animal doméstico para um propósito sinistro? Baía do Sol, Brasil, 18 de outubro de 1977. Claudomira Paixão está dormindo na sua casa quando é repentinamente acordada por uma luz verde brilhando na sua janela. O ar ao seu redor se torna mais quente quando a luz atinge o seu rosto. Agora, totalmente desperta, Claudomira assiste incrédula a luz se tornar ameaçadoramente vermelha. E ela vê uma criatura humanoide vestindo o que ela descreveria como trajes de mergulho e com um dispositivo, parecido com uma pistola na mão. A criatura dispara, causando-lhe uma dor excruciante. A luz a deixa paralisada enquanto instrumentos pontiagudos perfuram a sua pele, coletando uma amostra de sangue. É um encontro aterrador. Mas não é o único na área.
O incidente seria parte de uma onda de ataques similares no norte do Brasil desde o final de 1977 até o meio de 1978. Os alienígenas invadem casas, os OVNIs emanam fachos misteriosos de luz numa população inocente. 2 vítimas morrem como resultado de queimaduras severas em menos de 24 horas. Os ataques causam pânico em toda a região. As pessoas ficam com medo de sair de casa. A população local fica acordada durante a noite batendo panelas e fazendo fogueiras numa tentativa de espantar as luzes ameaçadoras. Os militares brasileiros iniciam uma investigação sobre os ataques. Eles examinam a região e fazem mais de 200 avistamentos de OVNIs num período de 4 meses. Naves alienígenas são vistas mergulhando nas águas da foz do rio Amazonas. Centenas de pessoas são interrogadas sobre as suas experiências e todos concordam que os extraterrestres teriam vindo em busca de uma coisa: sangue humano. Depois de a ameaça desaparecer do Brasil, ela reaparece mais ao norte. E dessa vez, eles parecem dar um passo adiante. Miami, 3 de janeiro de 1979. Filiberto Cardenas está no carro com 3 amigos quando o motor do veículo começa a falhar. Ele sai para verificar o problema. 2 horas depois, Cardenas é encontrado por um policial a 25 quilômetros do local da abdução. Mas, de acordo com a vítima, ele teria viajado para muito mais longe. Cardenas alega que a nave seria tripulada por 3 alienígenas humanoides que o teriam levado para uma costa pedregosa e para dentro de um túnel subterrâneo. Os alienígenas falam em espanhol com Cardenas, alertando-o sobre guerras e desastres futuros que iriam ameaçar a humanidade. No final do túnel, o OVNI chega a uma enorme cidade subterrânea. Ali, Cardenas encontra outro abduzido humano que estaria vivendo com os alienígenas há anos. Cardenas diz que os alienígenas lhe teriam feito uma série de experimentos. Um exame físico posterior revela mais de 100 marcas de agulha em seu corpo. Pouco depois da abdução, Cardenas começa a ter uma série de sintomas estranhos. Seu corpo começa a sofrer mudanças extremas de temperatura, fazendo-o transpirar profusamente e nada parece aliviar uma sede infinita. E pior de tudo, ele fica com uma perda de memória grave que o deixa em dúvida sobre o que seria realidade ou consequência da obra de seus abdutores. Milhões de pessoas em todo o mundo dizem ter sido abduzidas por alienígenas, e muitas dessas vítimas ficam com uma lembrança nítida de amostras de sangue sendo retiradas à força de seus corpos. Entretanto, alguns procedimentos são mais invasivos do que outros. Mark Waltley, da Inglaterra, é outra vítima das cirurgias alienígenas. E, de repente, do nada, eu acordei às 3 da manhã, paralisado, horrorizado, de medo. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. 3 entidades estavam no quarto. Eu estava completamente lúcido, completamente acordado, mas imobilizado. Então, eu entrei numa outra dimensão de pavor. E também me lembro de uma coisa estranha enfiada no meu ouvido. Muitos abduzidos dizem que eles puseram alguma coisa no nariz, um instrumento, e eles sempre descrevem ter ouvido um estalido. Então, se você olhar a cavidade nasal em direção à base do cérebro, você vai ver que tem um osso chamado etimoide. E há 2 pequenas placas finas, são placas ósseas. E ao perfurar uma dessas placas, você chega à base do cérebro. Mas por que os alienígenas estariam tentando acessar os nossos cérebros? O que eles estariam tentando extrair? De acordo com alguns relatos de abduzidos, não é o que é retirado que aterroriza as vítimas, mas sim o que é deixado para trás. Álamo Gordo, Novo México, 1975. Ted Davenport, de 16 anos, é levado por uma força estranha e indescritível a sair numa jornada solitária para acampar numa floresta. No caminho, ele tem a sensação constante de estar sendo observado. À noite, ele decide sair da barraca
e vê um grupo de pequenos seres humanoides. Ele então perde os sentidos. Na manhã, o rapaz acorda ao lado das cinzas de sua fogueira com uma dor de cabeça terrível, um machucado na cabeça e nenhuma lembrança da noite anterior. 5 anos depois, Davenport, então na Marinha, sofre uma lesão grave e é mandado para um tratamento de emergência. Uma ressonância magnética revela um implante metálico no seu cérebro. Depois da descoberta do implante, Davenport relata ter sido abduzido diversas vezes. Apesar das diversas oportunidades para removê-lo, os médicos se recusam a fazê-lo. Davenport diz que os alienígenas usariam os implantes não somente para controlar o seu cérebro, mas os cérebros dos médicos que cuidam dele. Um exame posterior, em 2001, revela que o implante continua no mesmo lugar. O Dr. Roger Leir é um cirurgião experiente em remover implantes alienígenas deixados nos corpos das vítimas após abduções. Essa marca não está em nenhum livro de dermatologia. Parece que alguém pegou uma pequena colher de chá e tirou um pedaço superficial da pele. Então, em 2 cirurgias, nós removemos essa marca na pele e a submetemos a um exame patológico. Mas por baixo, nós encontramos uma bola acinzentada. Em ambos os casos, então, havia um implante associado a essa marca. Será que os alienígenas estariam colocando implantes nos cérebros das pessoas? Será que eles estariam tentando monitorar ou imitar todos os nossos pensamentos, sentimentos e lembranças? Ou será que eles estariam em busca de outra coisa? Apesar de todos os avanços tecnológicos recentes em computação, o cérebro humano continua o processador de informações mais poderoso do planeta, com uma velocidade média de 100 trilhões de cálculos por segundo. Será que eles estariam atrás de tecido cerebral para usá-lo como um processador orgânico? Será que a Terra poderia ser uma fazenda de inteligência para seres de outros planetas? É uma possibilidade aterrorizante. Mas, de acordo com os relatos, existiria outro elemento ainda mais precioso sendo retirado do corpo humano. Uma coisa que poderia ameaçar a sobrevivência da nossa espécie. Algumas mulheres abduzidas alegam terem sido submetidas a procedimentos ginecológicos terríveis, saindo da experiência grávidas. E muitas, depois de alguns meses de gestação, alegam terem sido abduzidas novamente, depois do que o feto misteriosamente desaparece. Seria a criança alguma espécie de híbrido alienígena e humano? Ou será que a mulher pode ter sido usada como uma espécie de barriga de aluguel para uma forma de vida alienígena? As vítimas são deixadas sem respostas, e algumas acabam descobrindo da pior forma possível. Uma gestação pode ser interrompida no 2º ou 3º trimestre da gestação e o feto é tomado. Mas depois a mulher é levada a bordo de uma nave e lá eles mostram os seres depois de nascidos. E eles parecem em parte com a mãe e em parte com as criaturas alienígenas. O cabelo é esparso, as cabeças são grandes. Será que os alienígenas estariam implantando fetos em mulheres humanas? E se for o caso, qual seria o propósito? Alguns especialistas acreditam que essas gestações seriam tentativas de produzir híbridos humanos, capazes de sobreviver na atmosfera terrestre e com uma maior imunidade às várias doenças do planeta. Tudo faria parte de um plano insidioso. Outra teoria é que, na verdade, eles estariam usando engenharia genética em humanos, e assim eles poderiam alterar o nosso código genético e mudar a forma como evoluímos como seres humanos. A minha opinião é que eles estariam criando uma forma de vida da maneira como eles querem que a gente evolua. Será que os alienígenas estariam tentando usar DNA humano para criar uma raça de híbridos que um dia poderá dominar a Terra? Várias evidências sugerem que os extraterrestres estão colhendo sangue humano, tecido cerebral e até o produto de nossos sistemas reprodutores, como parte de um plano para criar uma nova Terra à imagem alienígena. Mas será isso verdade? Muitos acreditam que os alienígenas teriam revelado um plano numa série extraordinária de eventos no final da década de 1970.
Dulce, Novo México, 24 de março de 1978. Manuel Gomes, um criador de gado, encontra a carcaça de um bezerro de 11 meses. Mas a condição do corpo do bezerro é uma coisa que ele nunca tinha visto antes. Os órgãos sexuais do animal tinham sido removidos com uma precisão além da capacidade moderna. As amostras de sangue retiradas do local demonstram uma tonalidade estranha de rosa e não coagulam. O corpo é levado para autópsia em um laboratório em Los Alamos. O relatório mostra que o fígado e o coração estão amolecidos. A conclusão é que uma possível explicação para o sangue rosado seria o uso de um tipo de radiação controlada, usada para matar o animal. Quem cometeria um crime bizarro desses? Será que os alienígenas estariam estudando outros mamíferos na Terra? E se for o caso, por quê? Muitas civilizações antigas sacrificavam gado para agradar aos deuses. Será que os humanos poderiam estar suprindo uma necessidade alienígena por esses animais milhares de anos atrás? A resposta surpreendente pode estar no Antigo Egito e no reinado do faraó mais controvertido, Akhenaton. Esse é Akhenaton, marido da lendária rainha Nefertiti. Antes dele, os egípcios adoravam muitos deuses e deusas. Mas Akhenaton o substituiu por um só deus. Aton, o deus Sol. O que é fascinante em Aton é que você tem um ser poderoso que parece não ter vindo de nenhum lugar. E é colocado no lugar dos velhos deuses do Egito. E ele assume o poder e abençoa Akhenaton. Por que ele teria escolhido Akhenaton? E por que Akhenaton teria escolhido mudar um sistema de crença de milhares de anos? Assim, no piscar de olhos. É uma mudança radical para milhares de anos de tradição religiosa. Mas essa não seria a única controvérsia a pairar sobre o rei Akhenaton. Existe uma conexão entre ele e a sua deidade. E se nós acreditarmos na ideia de que Aton seria uma espécie de ser extraterrestre, então é possível que Akhenaton fosse seu filho. Os faraós egípcios sempre foram retratados de uma forma similar, mas Akhenaton parece radicalmente diferente. O seu crânio é alongado. A forma de seu corpo é diferente da maioria dos retratos humanos do seu tempo. Mas por que Akhenaton teria tentado mudar uma tradição religiosa durante o seu reino? E por que sua aparência era tão diferente? Akhenaton era o marido de Nefertiti e pai de Tutankhamon. Mas os ufólogos de hoje em dia o chamam de rei alienígena. Os especialistas apontam a similaridade surpreendente entre o rei da antiguidade e a descrição moderna de alienígenas. Será que Akhenaton seria um híbrido alienígena? E será que o seu reino seria uma tentativa de os alienígenas dominarem a população humana? Alguns especialistas acreditam que se Akhenaton fosse um híbrido alienígena, então seu filho, o famoso rei Tutankhamon, carregaria sangue alienígena nas veias também. Isso tem implicações aterrorizantes para o mundo inteiro. Isso porque um estudo recente sugere que quase metade das pessoas do oeste europeu seriam descendentes de Tutankhamon, confirmando o que muitos ufólogos consideram ser o legado oculto alienígena do Egito. Dentro do templo principal de Abu Simbel encontram-se estátuas de Ramsés representado não como um rei mortal ou guerreiro, mas como o rei egípcio da vida após a morte, Osíris. De acordo com os textos da pirâmide, escritos religiosos do Egito Antigo que datam do século 24 a.C., Osíris era filho de Geb, o deus da terra, e de Nut, a deusa do céu. Ele geralmente era retratado com a pele verde e era considerado um governante sábio e querido, que se casou com sua irmã Ísis e foi assassinado por seu irmão Set. Osíris e Set entraram em conflito. A história conta que Set, com ciúme do seu irmão mais bem-sucedido, matou Osíris e cortou seu corpo em 14 pedaços. Ísis ficou desesperada, coletou os pedaços e realizou o primeiro ritual mágico de ressurreição. Ísis, sua esposa e irmã, encontrou um meio de reviver Osíris por um tempo e concebeu um filho. O filho é um deus, o deus é Horus.
Horus cresceu. Vingou seu pai. Derrotou Set. E virou o primeiro rei dos vivos de todo o Egito, da terra cósmica do Egito, a terra dos deuses. É possível que Ramsés II, conforme ele mesmo alegava, fosse um descendente verdadeiro de Osíris? E se é possível acreditar nesta lenda, esta linhagem sugere que Ramsés, na verdade, era um híbrido de extraterrestre, parte humano e parte o que chamavam de Deus. Como faraó, Ramsés se considerava a personificação de Horus. Essencialmente, o Deus Sol na Terra durante sua vida. E depois que ele passou para a vida após a morte, ele basicamente se tornou um dos deuses, tomando o seu lugar legítimo no panteão eterno de deuses. O mito de Osíris foi muito importante para a credibilidade dos governantes do Egito. Todo faraó se enxergava como uma reencarnação de Horus, o deus da luz do sol, o deus da vida, e como personificação de Osíris, o deus do oculto das profundezas da vida após a morte. E, consequentemente, no Egito Antigo, os faraós tinham o direito de dizer o que cada um devia fazer e as pessoas tinham que obedecer. Porque ele era considerado um descendente direto de Deus. Na verdade, o faraó era um semideus. As conexões de Ramsés II com outro mundo foram o motivo pelo qual ele tornou-se um dos faraós mais poderosos do Egito Antigo? E o que isso revela sobre outros governantes egípcios lendários? Eles poderiam ter sido, como sugerem algumas lendas, descendentes verdadeiros de seres extraterrestres? O mundo espiritual e o mundo material parecem ser divididos. Às vezes, um grande líder como Ramsés II compreende que os mistérios precisam ser concretos, que existe uma necessidade de construções, e nesses monumentos, palácios e estruturas que Ramsés construiu, existiam representações dele como um deus ou em companhia dos deuses, mostrando uma conexão divina para as pessoas que ele governava. Existem histórias em que o próprio Ramsés alegava que tinha contato direto com os Guardiões do Céu. Mas quem são os Guardiões do Céu? Eles eram só uma fantasia ou realmente existiram? Ramsés II e todos os faraós egípcios se consideravam, na verdade, descendentes diretos dos deuses. O material genético deles, ou o sangue, era o mesmo sangue presente nos deuses. E esses deuses aparentemente eram extraterrestres. Será possível que as lendas e as histórias de Osíris, juntamente com maravilhas arquitetônicas como o templo de Abu Simbel, forneçam evidências de que os faraós do Egito Antigo tinham mesmo origens sobrenaturais? Em caso positivo, outras lendas similares de governantes divinos poderiam revelar conexões extraterrestres? Ou pode existir outro motivo ainda mais biológico? E se a evidência puder ser vista a olho nu? Não em monumentos antigos nem em textos decifrados, mas no nosso próprio DNA. Londres, Inglaterra. Janeiro de 2013. Pesquisadores da Universidade College London anunciam a descoberta de uma sequência única de DNA que sugere que algumas pessoas podem mesmo ter nascido para liderar. Ao comparar amostras de DNA coletadas de grupos de irmãos gêmeos, tanto fraternos quanto idênticos, os cientistas conseguiram determinar que cerca de 24% do comportamento de liderança poderia ser atribuído à genética. É um estudo clássico sobre gêmeos. Os gêmeos idênticos são geneticamente idênticos. Os gêmeos não idênticos são basicamente irmãos normais. Perguntaram aos gêmeos se no trabalho deles eles supervisionavam alguém ou se não supervisionavam. Essa foi a pergunta que uma equipe de pesquisa associou à liderança, se sim ou se não.
pequenas mudanças na composição genética foram associadas à incidência de ter liderança ou não ter liderança com base na resposta a essa pergunta. E foi demonstrado que um tipo específico de genótipo se relacionava com ter o papel de líder. Antes disso, acreditavam que a liderança podia ser aprendida. Mas hoje sabemos que a liderança tem um componente genético direto e que, na verdade, pode ser herdada. Mas é realmente possível que os líderes mais lendários do mundo possam ter compartilhado um traço genético comum? Um chamado gene da liderança? E este gene poderia ser não um produto da evolução genética, mas algo herdado pela humanidade de alguma fonte de outro mundo? Muito tempo atrás, os deuses do espaço vieram para a Terra e com certeza fizeram uma mudança genética em alguns humanos. E é claro que esses humanos são de um nível um pouco mais alto do que o resto da humanidade. Assim como hoje, nós queremos que nossos líderes sejam especiais, mais inteligentes que nós e mais capazes. Era a mesma coisa na antiguidade. Os governantes eram especiais. De alguma maneira, eles tinham um sangue divino, eram descendentes dos deuses e tinham um DNA especial. Uma coisa é certa, é que se não existissem esses povos antigos para acreditar que seus reis e imperadores eram divinos, pouca coisa iria manter as civilizações unidas. Acreditar que o líder era, de alguma forma, um deus ou um descendente de Deus, uniu o povo. E isso fez parte da sobrevivência da raça humana. Muitos dos nossos maiores governantes foram diretamente guiados ou influenciados por, como eles diziam, seres celestiais. E talvez toda essa influência tenha dado a alguns dos governantes a capacidade para mudar a história da humanidade. No caso, estão nos dizendo que era uma tecnologia dos deuses, que era uma tecnologia extraterrestre, que de alguma forma foi usada ou poderia ser usada no planeta Terra. E isso resultaria na destruição ou aniquilação completa da espécie humana. Havia mesmo influências extraterrestres guiando os imperadores, reis e faraós do mundo antigo. Se for o caso, isso significa que o sangue dos chamados deuses não só flui nas veias dos monarcas de hoje, mas também no DNA de milhões de pessoas de todo o mundo? As implicações são tão impressionantes quanto profundas. Porque talvez nós não precisemos mais esperar pelo retorno de nossos ancestrais alienígenas. Talvez eles já estejam aqui. Fevereiro de 1996. Cientistas a bordo do Columbia testemunham uma coisa de outro mundo. Enquanto faziam testes num campo magnético, uma corda a quilômetros da nave é cercada por objetos cujos movimentos parecem tremendamente com os da ameba ou do plâncton. As criaturas que vivem no nosso céu seriam inofensivas ou monstros perigosos? O que aconteceria se a nossa atmosfera mudasse drástica e repentinamente, permitindo que essas criaturas a transpusessem? As descobertas recentes de depósitos massivos de micro-organismos vivos na nossa atmosfera revelam que eles possuem uma resistência surpreendente à radiação ultravioleta, algo de que somos protegidos pela camada de ozônio. Há décadas lutamos contra a diminuição da camada de ozônio, mas em 2010 a NASA anunciou que uma das camadas da atmosfera superior teria colapsado inexplicavelmente. Uma Terra bombardeada por raios ultravioleta poderia criar um habitat ideal para essas criaturas alienígenas não inteligentes. E essa massa gigante de criaturas gelatinosas não poderia trazer uma destruição sem precedentes para o nosso planeta? São Pablo, Califórnia, setembro de 1948. O coronel reformado do Exército dos Estados Unidos, Horace Eakins, e um amigo olham para o céu e veem um bombardeiro voando baixo sobre suas cabeças.
Mais adiante, eles avistam um OVNI diferente de todos os outros vistos anteriormente. Eles os descreveriam como uma ameba enorme flutuante com uma mancha preta próxima ao centro, como se fosse o núcleo de uma célula gigante. A anomalia se dirige para o leste antes de desaparecer sem deixar vestígio. 2 anos mais tarde, outro encontro levanta a hipótese de que haveria criaturas estranhas vivendo no céu. 2 oficiais de polícia avistam um OVNI e o perseguem até um campo onde acreditam que ele teria pousado. Mas em vez de uma nave espacial, eles encontram uma massa cintilante arroxeada que parece de natureza orgânica. Os especialistas a chamam de água-viva estelar. Mas antes que a massa gelatinosa possa ser coletada para análise, ela dissolve, deixando as autoridades sem saber a sua origem. De acordo com o folclore, esses depósitos de material gelatinoso costumam aparecer depois de chuvas de meteoros. Essa substância estranha poderia ter origem extraterrestre, sendo transportada para a Terra por meteoros? Ou os meteoros estariam atropelando enormes criaturas no céu? Nós tivemos 2 ocorrências na década passada quando um meteoro ou cometa chegou bem próximo ou mesmo entrou na atmosfera e deixou alguma coisa para trás. Que tipo de criatura poderia existir na atmosfera superior da Terra e que pistas os cientistas estariam procurando que poderiam finalmente explicar esse fenômeno assustador? Na década de 70, o renomado astrofísico Carl Sagan aventou a hipótese de que poderia haver organismos gelatinosos, que ele chamou de flutuadores, vivendo na atmosfera superior de Júpiter. Mal sabia ele que criaturas similares podem estar rondando a atmosfera superior terrestre. Até agora, nós obviamente não descobrimos nada sobre a vida extraterrestre porque não fomos contatados. Mas eu acho que para nossos objetivos, qualquer momento que paramos para pensar e descobrir como queremos comunicar alguma coisa, isso expande os nossos limites e a compreensão da comunicação. Todos queremos encontrar alienígenas. Os cientistas procuram sinais de vida em um planeta distante. Querem achar sinais de vida de alienígenas que vieram do passado. E as pessoas comuns querem ter experiências com OVNIs e alienígenas que os visitaram recentemente. Queremos a mesma coisa. A busca por seres extraterrestres continua, e um novo telescópio espacial procura planetas que possam conter vida. Existirão outras terras? Como nós as encontraremos? Próxima à Terra, a atmosfera é uma grande mistura de gases, produzindo fenômenos espetaculares que a ciência ainda está tentando entender. Mas alguns especialistas acreditam que muitos espetáculos de luzes atmosféricas seriam, na verdade, causados por extraterrestres. Será que alguns grandes fenômenos atmosféricos poderiam influenciar organismos de outros mundos? E se for o caso, qual seria o seu objetivo real? Eles poderiam ser uma ameaça iminente para a humanidade? Noruega, 9 de dezembro de 2009. O Instituto Norueguês de Meteorologia recebe vários telefonemas depois de milhares de pessoas terem testemunhado uma espiral gigante de luz no céu noturno da cidade. Ela teria pairado no ar por quase 3 minutos antes de desaparecer. Alguns acreditam que a espiral poderia ter sido consequência de experimentos conduzidos a centenas de quilômetros ao sul no acelerador de partículas LHC do CERN, na Suíça. Outros acreditam que isso poderia ter sido resultado de um teste russo mal-sucedido de foguete. Mas os ufólogos têm uma explicação diferente. Eles acreditam que os que viram a espiral teriam, na verdade, testemunhado a abertura de um buraco de minhoca, uma passagem pelo tempo e pelo espaço, através da qual os alienígenas poderiam percorrer grandes distâncias de espaço interestelar num piscar de olhos. Mas depois de negar qualquer envolvimento, os russos mudam a sua história e confirmam que a anomalia seria, na verdade, um dos seus foguetes que teria perdido o controle. Seriam as espirais da China e da Noruega buracos de minhoca interestelares? E por que os russos teriam mudado a sua história? A espiral poderia representar um vazamento potencial de inteligência vital, ou ela seria um perigo capaz de causar pânico mundial.
As anomalias atmosféricas vêm justificadas pelos governos como meras inversões térmicas, mas testemunhos recentes de vários avistamentos de espirais se movendo pelo céu têm feito com que os especialistas acreditem haver algo misterioso por trás da sua existência. Fargo, Dakota do Norte, 1º de outubro de 1948. Um piloto da Guarda Nacional em manobras de rotina avista uma estranha bola de fogo movendo-se numa velocidade vertiginosa. Apesar de seus 30 centímetros de diâmetro, o objeto se precipita em direção ao caça. O piloto vai atrás da esfera, dando início a um jogo perigoso de gato e rato. Depois de cerca de 30 minutos, a corrida bizarra chega ao fim com o pequeno OVNI sumindo de vista. O objeto de Fargo possui uma semelhança impressionante com um fenômeno atmosférico raro chamado de raio globular, que são esferas de energia elétrica que aparecem nas tempestades. Em vez de se precipitar instantaneamente para a Terra como os relâmpagos convencionais, o raio globular pode durar muito mais tempo e se mover em qualquer direção antes de explodir. Mas o incidente de Fargo durou mais de meia hora, muito mais do que qualquer ocorrência registrada de raio globular. E segundo o relato oficial do piloto, ele afirma ter podido sentir os pensamentos por trás do comportamento do OVNI. Pouco tempo depois, os militares iniciam um estudo de todos os encontros com OVNIs. Eles querem saber se o objeto de Fargo poderia ser, na verdade, algum tipo de animal. Seria possível? Será que alguns OVNIs poderiam, na verdade, ser algum tipo de formas biológicas vivendo na nossa atmosfera superior? Em 2009, cientistas indianos lançam um balão na estratosfera terrestre para coletar amostras de partículas. Mas o artefato volta, trazendo uma bactéria desconhecida, que demonstra uma resistência significativamente maior à radiação ultravioleta. Bem maior do que qualquer criatura similar na Terra. Essas formas de vida estranhas e microscópicas poderiam ter vindo do espaço. Em fevereiro de 2013, descobertas de água-viva estelar na Inglaterra fazem com que muitos as associem com o meteorito de Chelyabinsk, na Rússia. Essas substâncias gelatinosas poderiam ser as carcaças de criaturas semelhantes a amebas gigantes que vivem na nossa atmosfera? Décadas de avistamentos de OVNI revelaram que muitas das anomalias atmosféricas brilhantes que iluminam os nossos céus poderiam ser formas de vida alienígenas. Algumas seriam OVNIs camuflados, enquanto outras poderiam ser, na verdade, criaturas semelhantes à ameba, que vivem na atmosfera superior da Terra, que os ufólogos chamam de criaturas. E a presença delas levanta uma série de questões perturbadoras. Quantas formas desse tipo de vida não inteligente existiriam? Qual o tamanho da sua população? E será que elas poderiam ser uma ameaça para a humanidade? Se a atmosfera vulnerável da Terra entrasse em colapso de repente, nós nos tornaríamos presa dessas criaturas alienígenas. Será que já começou? E chegamos ao fim de mais um Alienígenas, desvendando os maiores segredos do planeta Terra. Olá, amigos incríveis do YouTube. Deixe seu comentário neste vídeo, por favor. Pode ser até mesmo dizendo que o vídeo é ruim ou que é bom. Qualquer comentário seja bem-vindo. Ou este canal será excluído do YouTube por falta de participação das pessoas que viram este vídeo. Esperamos que você tenha gostado do nosso último vídeo no YouTube. É a nossa maneira de compartilhar algo incrível com todos vocês. Quer tenha feito você rir, pensar ou apenas alegrar o seu dia, adoraríamos ouvir sua opinião. Seu feedback significa muito para nós e agradecemos a cada um de vocês que dedicou seu tempo para assistir ao vídeo. Somos apaixonados por criar conteúdo que você goste e seus comentários são como combustível para a nossa criatividade. Reserve um momento para compartilhar suas ideias nos comentários abaixo. Seja um sinal de positivo polegar apontando para cima, uma sugestão de melhoria cara pensativa ou apenas um rápido olá. Seus comentários ajudam nossa comunidade a crescer e prosperar. Lembre-se, seu apoio nos faz continuar e somos genuinamente gratos por cada um de vocês. Nós vamos fazer deste espaço uma comunidade positiva e envolvente. Sinta-se à vontade para expressar suas opiniões honestas. Agradecemos tanto as boas vibrações quanto as críticas construtivas.
Obrigado por fazer parte da nossa jornada. Seus comentários fazem a diferença e mal podemos esperar para ouvir sua opinião. Com gratidão.